Você é obrigado ou obrigada a saber de tudo? Não. Nem poderia, mesmo se quisesse. O conhecimento hoje em dia, acumulado pela humanidade no transcorrer desses séculos e agora acessível até mesmo de forma gratuita para vocês na internet, porque vocês agora podem acessar livros gratuitamente, cursos gratuitamente, informações gratuitamente, basta perguntar, não é? Que pergunte ao Google e ele responde você. Então, existe toda essa facilidade hoje em dia e tantos conhecimentos vindo de tantas partes que, se vocês fossem ter acesso a todo ele, isso não ajudaria, isso mais prejudicaria. Quando eu era garota, tinha uns 16 anos, 17 anos, eu comecei a ler uns livros baseados nos monges do Tibete, que era de Lobsang Rampa, e eu li todos, né? Um dos mais conhecidos é a Vela número 13, mas eu li todos. E existia ali um personagem, um monge japonês, que de vez em quando visitava um mosteiro lá no Himalaia. E eles recebiam aquele monge com muito respeito, porque ele era simplesmente louco. E havia chegado àquela condição simplesmente porque lera muito. Então, ao ler muito, e olha que aos 16 anos eu era viciada em leitura e às vezes meus pais não conseguiam me deter, porque eu, inclusive, com o meu primeiro trabalho, eu me tornei sócia do Círculo do Livro, então ao menos um de graça. Quer dizer, um eu recebia mesmo que não pedisse, que de graça estava ali na mensalidade. Então eles não podiam me impedir, eu lia muito. Mas quando eu comecei, eu me deparei com aquele monge que enlouqueceu de tanto saber, eu compreendi que, de repente, o saber também é uma faca de dois gumes. O que você vai fazer com aquilo que você sabe? Se você vai apenas acumular o seu cérebro com conhecimento, vai virar uma sopa de letrinha, como se diz, onde nada tem nexo. Então ele era recebido de vez em quando ele aparecia, porque ele vagava pelo mundo. Quando ele aparecia naquele mosteiro, ele era muito bem recebido. Então, desde aquele momento, eu tenho muito cuidado com a minha sede de saber, de conhecer. Então, eu vou pontualmente quando aquilo vai me resolver alguma coisa e eu posso passar. Ou seja, aquele conhecimento não fica acumulado em mim, ele sai. Então, ele tem um objetivo. Ele passou por mim, recebeu mais, vamos supor, mais uma vitamina, foi vitaminado e passou para o próximo que vai fazer o mesmo. Então, não é possível você aprender tudo e nem precisa, mas também fechar-se, achar que já sabe tudo, que já é doutor honoris causa em alguma coisa, que vem com aquele cabedal de títulos, que quando chega, quando você começa a falar, a plateia já está dormindo. Isso daí é apenas para preencher um ego. O ego tem objetivos, não é? Ele tem objetivos. Mas que tal dar objetivos mais nobres ao seu ego? Fazer com que ele seja alimentado com coisas que realmente vai dizer alguma coisa, que não seja apenas títulos, não é? Que o apresentem apenas para que ele se sinta melhor que o outro. Porque não é por aí que a gente deseja ir. Então, voltando ao assunto, não é isso que os meus vídeos têm o intuito de fazer com que você se sinta sempre na necessidade de saber mais ou largue-os para lá porque você acha que aquilo não vai caber dentro do seu conhecimento. O conhecimento humano é imenso e não passa pelo conhecimento acadêmico só. Não é só porque você fez matemática, filosofia, engenharia, medicina que torna você alguém especial.
Eu vejo muitos médicos escreverem, não escreverem, se eu vejo em advogados, né? Eu lido com eles e às vezes vejo expressões bem erradas no idioma, quando não deveriam, porque é justamente o idioma, a fala, a pronúncia, a leitura que é importante. Mas vejo médicos, por exemplo, falando sobre alguma doença, mas não entende nada, não sabe nem como está o tempo lá fora, não sabe que lua é, não sabe que mês está. Isso não é uma recriminação, isso é uma análise para que você entenda que não é porque você está aí colocando tijolos numa parede, ou limpando a casa de alguém, ou varrendo a rua, que você é incapaz de entender a sua importância nessa construção humana. E não estou apenas me referindo à construção humana social, que você tem importância. Se você não varrer a rua, se você não fizer o pão de manhã, se você não abrir o mercado, se você não dirigir o ônibus, essa sociedade toda bonitinha despenca. Se você com seu caminhão não levar o produto de um ponto ao outro, você causa prejuízo em toda essa cadeia. Então também é hora de, como ser humano, você enxergar a sua importância nessa equação. Quem dá emprego a você não está fazendo um favor para você, porque você sozinho não tem capacidade. Não, é justamente a sua capacidade que ele precisa, ou ele não faria isso porque tem um grande coração, porque é bom. Ele precisa do seu trabalho. Só que como ele não quer te dar o suficiente por aquilo que você faz, ou seja, aquilo que realmente você merece, ele desvaloriza o seu trabalho, parece a você que está lhe fazendo um favor, quando na verdade ele precisa muito de você. E quando ele desvaloriza você, quando ele afasta você do conhecimento, afasta você de uma vida, da possibilidade de melhorar a sua vida, ele está, na verdade, não querendo que você enxergue o seu valor. E uma vez que você não se veja capaz, qualquer dinheiro, qualquer coisa é muito. Então, meus vídeos também se destinam a isso. Eu vou falar em alguns vídeos aqui para frente da importância que você tem na construção e na evolução humana, mas também vou pontuar o seu dia a dia, a importância que você tem, criança, na estrutura social deste momento, dos momentos passados e dos momentos que ainda estão por vir. Então é importante que você não atrele o seu conhecimento apenas à escolaridade. Eu só fiz até o 3º ano. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, porque o meu momento já está terminando e eu nem sequer fui no sentido que eu abri esse vídeo, mas achei importante falar isso com vocês. Meu pai só fez o 3º ano primário. E fez o 3º ano primário depois de muito tempo, porque na verdade ele foi uma criança de rua. Não que ele não tivesse pais, mas porque ele precisava ajudar a sustentar os pais e não havia, no espaço pequeno onde ele estava, lugar para ele dormir. Então ele tinha que dormir na praça. Então ele acabou sendo um malandro de rua, na verdade, porque para sobreviver na rua, você precisa realmente aprender muita coisa. E meu avô era um pedreiro. Um pedreiro que não sabia ler nem escrever, mas ele se vestia maravilhosamente bem, tinha uma dicção perfeita e comia à mesa com tudo separado com garfo e faca. Então meu pai aprendeu a ler e a escrever dentro de bibliotecas e passou a paixão pelos livros para gente. Então você já sabe que você
pode fazer muito e tem muita importância.